Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Então a pergunta dessa noite, antes de participarmos da ceia, é a seguinte: qual é o propósito final da salvação? Certamente não é usufruir das bênçãos que Deus tem para os seus filhos e filhas. Não é. Não é comer do melhor desta terra, viver das coisas boas e abençoadas, prosperar. Esse não é o propósito final de Deus para os seus servos. Não é o propósito final, o objetivo final de Deus para a salvação. Não é o poder e a glória e a conquista. Observe que muitas vezes o discurso dos cristãos é esse, que em breve chegará o dia em que estaremos no topo, estaremos na vanguarda, estaremos controlando, dominando, governando, reinando, né? Domínio, honra, glória, poder, força, majestade, controle, né? Como se falava antigamente, agora se fala até menos, né? Deus nos chamou para ser cabeça e não cauda. Isso se falava muito, né? Agora deu uma diminuída, mas se falava dessa. Não é esse o objetivo. O objetivo para a salvação é glorificar o Criador, exaltar o seu nome e mostrar as suas obras. Esse é o objetivo da salvação. Observem que até a nossa salvação, a vocação que Deus nos deu para a vida eterna não é por nossa causa, mas é por causa do próprio Criador. Assim como aconteceu no início, quando o homem foi criado. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. O objetivo da criação era glorificar a Deus. O homem foi criado e nele Deus colocou atributos que apontavam para o Criador. Nós temos atributos que são semelhantes aos atributos, às características do Criador, para que o homem seja capaz de glorificar a Deus onde está. Assim como a natureza glorifica o Criador, como diz o Salmo, belíssimo, Salmo 19. Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Então o homem foi criado para glorificar e foi salvo também para glorificar a Deus. A nossa salvação não é por nossa causa, mas é por causa de Deus. Deus nos salvou por amor a si mesmo, por amor à sua palavra, por causa da sua graça, da sua misericórdia, do seu grande poder. Deus nos salvou para que o seu nome seja exaltado, como foi desde o início. Esse é o objetivo final. Vamos ler João, Evangelho de João, capítulo 17, do versículo 1 ao 5. Quando Jesus ora, ele diz: Pai, chegou a hora, glorifica o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique, pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Esta é a vida eterna. Marca aí, irmãos. Marca na sua Bíblia, você que está assistindo, você que tem Bíblia aí, um aplicativo que pode botar cor, né? Você que tem Bíblia de papel, marca com aquelas canetas bem coloridas, fosforescentes, né? Esta é a vida eterna, que te conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. O que é um balde de água fria para quem achava que vida eterna era sinônimo de riqueza, glória, poder, força, honra, majestade, autoridade. Deus tem uma casa para você, né, nas regiões celestiais, nas mansões celestiais. É uma expressão que também não se usa mais, né? Eu vou morar nas mansões celestiais. Tem uma mansão, tem uma coroa, tem uma coroa de pedras preciosas. O pessoal só pensa em riqueza, né? Glória, brilho, diamante, só pensa nessas coisas. Mas Jesus diz assim: esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. O que Jesus está fazendo
quando ele ora, está glorificando a Deus, está exaltando a Deus, está apontando para o Criador e dando ao Criador a honra, a glória, o poder, a majestade, a gratidão, dizendo que tudo está acontecendo por causa dele. E Jesus, que é o centro do cristianismo, o centro da nossa fé, que é o nosso mestre, a quem seguimos e a quem devemos imitar, ele nos dá o exemplo. Portanto, todo aquele que é salvo, teoricamente, quer glorificar a Deus e não apenas fugir da condenação. A salvação, a vida eterna, a promessa de Deus para a eternidade, leva o cristão a querer glorificar a Deus e não apenas para fugir da condenação, do inferno, do caldeirão, do que você quiser chamar. Ele pensa em Deus. Na verdade, aquele que é salvo de fato pensa sempre em Deus e não apenas na sua própria vida. Isso é interessante, irmãos. Isso é um indicador bem interessante. Qual é a tendência da sociedade hoje e sempre? Não é da sociedade pós-moderna, é da sociedade hoje e sempre. Qual é a tendência de tudo que acontece na cultura, na sociedade, nas relações? A tendência é sempre apontar para o próprio homem, para a própria humanidade, para si mesmo. É sempre pensar em si, trabalhar para si, desejar para si, apontar, atrair, convergir para o próprio coração. E na obra de Deus, no universo de Deus, na criação de Deus, tudo glorifica o Senhor, aponta para o Senhor, direciona para o Senhor. Então, se o cristão realmente nasceu de novo, se ele se encontrou com Cristo, se ele ama a palavra, se ele ama a comunhão, se ele ama a verdade, se ele espera a vida eterna, qual é a tendência? É que ele pense cada vez menos na sua própria vida e pense cada vez mais em Deus e em formas, ações, atitudes, pensamentos que sejam capazes de glorificar a Deus. Preste atenção nisso, como a Bíblia vai nos dando pistas sobre como o cristão verdadeiro deveria ser. Todo cristão verdadeiro deveria pensar menos em si e pensar mais no Criador. É o famosíssimo negar-se a si mesmo. Quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A frase que ecoa pelos séculos de Jesus. Para onde Jesus estava indo com a cruz? Para o Calvário, para morrer. Então, na prática, o propósito, o objetivo da vida eterna é fazer com que o coração do homem fique cada vez menor, que a expressão do homem seja cada vez mais insignificante e que Deus seja cada vez mais exaltado. E assim acontece nos textos da Bíblia, quando Deus permite que os seus servos sejam colocados em situações difíceis, humilhados muitas vezes, afrontados, e eles vão se tornando cada vez menores para que Deus seja glorificado. Em quais momentos Deus é mais glorificado? Nos momentos em que o homem está em total estado de fraqueza, dependência e fragilidade. É o pequeno Davi contra o gigante Golias. É o pobre povo de Israel contra o poderosíssimo Egito. É o cego e amarrado Sansão, sem noção, sem direção, contra milhares e milhares de filisteus. É o pobre Davi perseguido nas montanhas contra os exércitos de Saul. É o sofredor Paulo chorando por causa do espinho que lhe aflige, contando apenas com a graça de Deus. Silas e Paulo algemados na prisão, enquanto as paredes tremem no terremoto. Ou a frágil arca, boiando nas águas após o dilúvio. Quanto mais frágil o homem é, mais glorificado, assim também acontece com o Senhor. Ele é glorificado, exaltado e reconhecido. Agora, se por um lado a salvação, a vida eterna, aponta para a glória de Deus, o distanciamento de Deus aponta para a exaltação do homem. Ou seja,
Quanto mais longe de Deus ficamos, mais arrogantes, mais insensíveis, mais endurecidos, mais egoístas e cada vez mais pensando em nós mesmos, como vemos nas comunidades religiosas através dos séculos. Uma comunidade piedosa glorifica o Criador e uma comunidade distante de Deus é arrogante, só pensa em si mesma, suas orações, suas músicas, é tudo para a exaltação do próprio coração do homem. Ok, então o ponto-chave da mensagem de hoje, que traz a pergunta: qual o propósito da salvação? O ponto-chave é a salvação. Se somos salvos, com certeza podemos bater o pé. Não é assim que dizia a música? Quem é salvo com certeza bate o pé. Como somos salvos, com certeza diminuímos e Deus é glorificado. Mas se não somos salvos, é bem provável que sejamos egoístas, arrogantes e distantes do Criador. Isso acontece até na nossa liturgia, né? Até na nossa liturgia. Há uma diferença muito grande entre sair de casa e ir à igreja para ser grato, para ser alimentado, para expressar amor, para ficar quebrantado e suplicar por socorro. Há uma diferença muito grande entre essas atitudes e ir à igreja para ser abençoado, ir à igreja para tomar posse da bênção, tomar posse da promessa, tomar posse do milagre. Há uma diferença muito grande entre o coração daquele que conheceu o Senhor e do coração daquele que não conheceu o Senhor ainda. Então nós temos que nos perguntar nessa noite, né? Será que já somos salvos ou não? Como é a nossa postura diante do Senhor? Como é que a salvação acontece na prática? Vou dar 2 dicas aí importantes. Primeiro, como é que a salvação acontece? Primeiro, uma experiência pessoal transcendente de iluminação divina, uma experiência subjetiva. Então vou falar uma coisa assim muito importante, muito séria, para a gente nunca mais esquecer. Não existe salvação coletiva. A salvação é de cada um. Não tem salvação em grupo, em equipe. Cada um deve ter o seu próprio encontro com o Senhor e o Senhor deve encontrá-lo. É uma experiência pessoal, transcendente de iluminação, quando o cristão se encontra com o Senhor e aquilo muda a vida dele. É o Espírito Santo que mostra ao homem o que Cristo fez por ele na cruz. Vamos ler? 2 Coríntios, capítulo 4, do versículo 4 ao versículo 6. 2 Coríntios, capítulo 4, do versículo 4 ao versículo 6. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Pois não nos pregamos a nós, mas a Jesus Cristo Senhor, e a nós como escravos de vocês, por amor de Jesus. Pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Ainda vou ler o versículo 7 aqui de lambuja. Ó. Temos esse tesouro em vasos de barro para mostrar que este poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. Olha que texto bem legal, bem objetivo. O que o texto diz? 2 Coríntios capítulo 4, do versículo 4 ao versículo 6 e depois do versículo 7. O que o texto nos ensina? Que o homem natural, o homem comum, a criatura está cega. Foi cegada, né? O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz do Evangelho. E os cristãos são aqueles que são iluminados pela luz do Evangelho. Então, a salvação ela começa por essa experiência pessoal. A luz do Evangelho ilumina o coração. Obviamente, como a gente estava conversando, né, Benassi? Obviamente, quem não crê em Jesus, quem não crê na Bíblia, quem não crê na verdade, quem não crê no pecado, obviamente não teve iluminação,
continua em trevas. É possível ser religioso e andar em trevas? Certamente é possível ser religioso e andar em trevas. É possível frequentar a igreja e andar em trevas. É possível até ser pastor, líder de uma igreja, estar em trevas, porque essa questão da luz e das trevas não tem a ver com posição, mas tem a ver com a iluminação do Espírito Santo. É o Espírito Santo que convence o homem. E observem como é que o texto termina no versículo que eu li, que este tesouro, esta coisa extremamente valiosa que é a presença de Deus, essa coisa incrível que é a salvação de Deus, é depositada por Deus em vasos, em recipientes que são de barro. Ou seja, nós, homens e mulheres, criaturas, não temos o menor valor diante da grandeza do Senhor. E ele diz, temos esse tesouro em vasos de barro para mostrar que este poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. Ou seja, quanto mais fragilizado é o homem, quanto mais moído ele está, quanto mais dependente ele é, mais o Senhor é glorificado. E esse tesouro incrível é colocado em vasos de barro. Observem que a religião quase sempre caminha na contramão do que a Bíblia está dizendo. Porque a religião, distante da palavra, distante da verdade, fica tentando nos dizer que precisamos melhorar, que precisamos ser perfeitos, que precisamos romper barreiras, que precisamos ultrapassar limites, que precisamos nos tornar puros, santos, a ponto de sermos aprovados por Deus para que Ele nos visite. Mas o que a Bíblia diz é o contrário, que o que torna Deus glorioso, incrível, soberano, majestoso é o fato de que nós somos barro e Ele é glorioso. E por sermos barro, quando a glória de Deus vem, ora, só vemos a glória de Deus mesmo. Só a glória do Senhor excede, né? Ok? Isso é importante para nós. É importante termos essa certeza. Essa experiência pessoal, transcendente, só pode acontecer quando o verdadeiro evangelho é pregado. Vamos ler Romanos, livro de Romanos, capítulo 10, versículo 17. A fé vem pelo ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Ou numa versão mais tradicional, que é que você vai lembrar, né? A fé vem pelo ouvir, e o ouvir, né? Quando eu era garoto, o pessoal sempre inventava versículo, né? Só sempre inventa versículo. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. A fé não vem pelo ouvir a palavra. A fé vem pelo ouvir. Ouvir quem? Ouvir Deus. Deus precisa falar comigo. E o ouvir Deus vem pela palavra. À medida que a palavra vai sendo pregada, o Espírito de Deus vai iluminando os corações, então o pecador ouve a voz de Deus. Isso é muito legal, porque se fosse só falar a palavra, ou citar a palavra, né, ou citar era só botar outdoor na cidade, né, propaganda com versículo, o cara ia lendo no ônibus na Avenida Brasil, né, saía de Campo Grande, chegava no centro já convertido, quebrantado, de tantos textos bíblicos que ele leu. Mas não é o texto em si, mas é como o Espírito Santo ilumina. Por isso que a palavra de Deus ela é inspirada. Ela é inspirada, Deus fala nela, e através dela e toca os corações. Portanto, temos um raciocínio muito simples agora. Quanto mais temos comunidades, igrejas, cristãos que não usam a Bíblia, que não leem a Bíblia, que não conhecem a Bíblia, que não pregam a Bíblia, que não falam de Cristo, mas falam só de melhoria de vida, melhoria de qualidade de vida, de relacionamento, o que vai acontecendo? As pessoas vão ouvindo, vão se adaptando, vão se adequando, vão se religiosizando, mas não têm um encontro com o Senhor. Vão se tornando religiosos, mas não aqueles que realmente tiveram um encontro com Cristo. Pronto, está muito simples isso. Se a palavra de Deus for pregada puramente e apenas Cristo for apresentado, vai dar uma esvaziada na multidão. É óbvio, né? Como aconteceu com o próprio Jesus, no capítulo 6 do Evangelho de João, quando ele disse, não há mais sinal, não tem mais pão, nem milagre, o único pão agora sou eu sou o pão vivo que desceu do céu, quem crer em mim não verá morte, quem crê em mim,
eu ressuscitarei no segundo dia, no terceiro dia. E aí o que acontece? Depois das declarações de Jesus, os discípulos vão embora, os seguidores vão embora, todo mundo vai embora, porque acabou aquele movimento, aquela coisa incrível que estava acontecendo, que era atraente, e não havia genuína conversão, genuíno novo nascimento. Então, que fique claro para nós sempre, precisamos sondar o nosso coração e perceber se realmente nascemos de novo. Se nascemos de novo, não tem problema, irmão, se você está moído, sacudido, quebrado, arrebentado, com uma dificuldade enorme em determinados momentos da vida. Por quê? Quanto mais frágil o barro, maior é a glória de Deus. Amém, irmãos? Segunda coisa importante para nos lembrar com relação ao propósito da salvação, que quando o cristão se encontra com Cristo de forma real, essa experiência traz segurança imediata, não traz mais dúvida. Isso é muito importante. Que tipo de conhecimento, que tipo de certeza o Espírito Santo coloca no coração do cristão que nasceu de novo? A certeza de que ele vai ser curado? A certeza de que ele vai dar a virada? A certeza de que ele vai mudar a realidade? Não, o Espírito Santo coloca no coração dele a certeza de que a partir daquele momento ele pertence ao Senhor e nada mais pode arrancá-lo desta posição. O Espírito Santo enche o coração com paz e o cristão descansa. Vamos ler Romanos capítulo 5, versículo 1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, primeira coisa que acontece com o cristão é isso, ele se encontra com o Senhor e imediatamente ele tem paz. Paz com Deus. Ele se reconcilia com o Criador e isso dá a ele convicção. Romanos capítulo 14, versículo 17. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Olha que coisa boa, tá vendo? Olha que coisa importante para nós. O reino de Deus não é comida nem bebida, ou seja, o reino de Deus sobre nós não é traduzido por aquilo que ganhamos, ou que temos, ou que recebemos, porque ele não é palpável, ele não é tangível. O reino de Deus é paz e alegria no Espírito Santo. Ele é interior, ele traz convicção ao nosso coração. Essa experiência faz o cristão olhar continuamente para a cruz e para a obra de Deus em Cristo, pois é ali que Deus faz brilhar a luz do Evangelho. E para onde a vida tenta nos puxar, irmãos? Para longe desta reflexão, o tempo todo. Né? A vida tenta nos empurrar para questões que são do dia a dia, financeiras, relacionadas ao corpo, relacionadas à família, relacionadas ao sucesso. O tempo todo, a vida tenta nos empurrar o tempo todo para isso. E a gente vai se distanciando cada vez mais. Essa semana eu dei aula no seminário e as questões são sempre as mesmas. Mas o mundo hoje está muito pior. O mundo sempre foi pior. Está muito violento, sempre foi violento. Está muito ruim, sempre foi ruim, nunca foi bom. Tem picos, né? Tem momentos de grande violência, menos violência, muita guerra, pouca guerra, muito desamor, mais equilíbrio. Mas, seja como for, o mundo está sempre distante do Criador. E o cristão precisa sempre se aproximar do Criador. O Evangelho faz isso. Ele gera aproximação e faz o cristão olhar para o Criador. Olha, você colocar a sua esperança, né, num governo, como muitos cristãos fazem, essa é a nossa realidade desse momento, irmãos. A expectativa é de que Deus está do nosso lado se determinado governo entrar. E se determinado governo entrar, se for outro governo, aí nós estamos ferrados. Aí o mal vai tomar conta. Quer dizer, a nossa expectativa de corações que não nasceram de novo, ou de corações que nasceram de novo estão sendo influenciados, é que o reino de Deus se manifeste nisso, em governos, em circunstâncias, em situações
sociológicas, antropológicas, e o nosso coração vai ficando ligado nisso. Isso é a vida e o inimigo tentando desviar o nosso olhar. Isso não importa, irmãos. Não importa se viveremos os próximos anos em profunda liberdade ou em aflição. Aconteça o que acontecer, o nosso Deus reina para sempre. E os servos de Deus, servas de Deus que realmente nasceram de novo, olham para a cruz e olham para o Evangelho e têm esta paz, têm essa segurança de que o Senhor continua governando. Este é o centro da mensagem do Evangelho para os que nasceram de novo. Então, vou citar de novo aquele versículo que é importante e resume bastante essa ideia, né? Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, uns confiam em governos, outros em modelos de pensamento, uns confiam em laboratórios, outros na ciência, mas nós que conhecemos o Senhor, que nascemos de novo, faremos menção do nome do nosso Deus. É assim que a Bíblia vai nos ensinar. A certeza da salvação, portanto, é a confiança do crente em Cristo, de que ele, apesar da sua condição pecaminosa, é de forma irrevogável um filho de Deus e um herdeiro do céu. Essa é a certeza da salvação. Ou seja, apesar de quem eu sou, do que eu faço, do que eu enfrento, das minhas oscilações, das minhas dificuldades, a partir do momento que eu me encontrei com Cristo, a minha posição como filho de Deus, como herdeiro de Deus do céu, como co-herdeiro com Cristo, é uma posição irrevogável e ninguém pode mudar isso de nós. Essa é a certeza da salvação. Obviamente, todo evangelho que não é plenamente explicado, ou toda mensagem que é distante da Bíblia, ela vai fazer o quê? Vai fazer com que você não tenha certeza de nada. E o cristão que nasceu de novo, ele tem certeza de que Cristo sustenta com a sua poderosa mão. Outro dia eu estava vendo aí uma senhora famosa, famosíssima, já citei ela aqui várias vezes, ela é muito engraçada, eu me divirto com ela. E ela tem enfim, tem umas tiradas assim, sensacionais. Ela falou, fulano, eu estava aqui orando, e Deus me disse que tirou o seu nome do livro da vida. Ela disse no Instagram. Olha, apavorante, né? Apavorante. Imagina, que loucura. Você nunca sabe o que vai acontecer. O poder do Evangelho não passa por visões e revelações de pessoas. O poder do Evangelho brota da cruz do Calvário, bem, irmãos? E a partir do momento que Jesus ressuscitou, nós ressuscitamos com Ele. Essa é a certeza da salvação. Além disso, a certeza da salvação é o conhecimento do cristão de que ele está salvo. Passou da morte para a vida e tornou-se possuidor da vida eterna e de uma herança na glória. Isso também é importante para desmistificar a questão das comunidades, dos cultos e das cerimônias como a ceia. Por que muitas igrejas lotam no dia da ceia? Porque as pessoas têm na sua mente de que aquele culto, aquela cerimônia, ela é regeneradora. O cara está com a vida torta, cheio de problemas, dificuldades, longe do Criador, mas domingo é domingo de ceia. Ele vai se prepara pessoalmente para naquele dia ele se reconciliar com Deus. E fica essa cultura, né? Me separei de Deus, me reconciliei com Deus, me separei de Deus, me reconciliei com Deus, fazendo aqui a nossa homenagem ao Jô Soares, né? Casa separa, casa separa, casa separa, então não casa. Fica aí a nossa homenagem ao queridíssimo Jô Soares que nos deixou. Ora, não é assim que funciona, irmãos. Porque a nossa relação com Deus não é mútua, não é recíproca. Deus nos salvou quando nós éramos pecadores. Não tem aí uma relação recíproca, sabe? Você anda aqui, eu vou te ajudar aí. Não. Deus amou o mundo de tal maneira, como nós lemos no início, que deu seu Filho. Ele nos amou quando estávamos longe. E nos resgatou pelo poder da sua mão. E nos transportou do império das trevas para o reino da luz, para o reino do Filho de seu amor. Então não passa por nós. Ou seja, se Deus quis nos reconciliar e fez isso por graça, nós recebemos isso de graça, e quando estamos na ceia, não estamos aqui para nos reconciliar com Deus. Estamos aqui para nos alegrar, porque Jesus nos salvou. Toda a cerimônia de ceia, todo encontro
de celebração, quando comemos o pão e tomamos do cálice, é para nos lembrar e reafirmar. Foi tão ruim a minha semana, tem sido tão difícil os meus dias, que eu quase me esqueço que Cristo me salvou. Mas ainda bem que eu estou aqui para tomar o pão, beber o cálice e lembrar que Cristo me salvou, me mantém salvo e me levará para a vida eterna. Amém, irmãos? Então esta é uma certeza absoluta. Então não é uma reunião para a gente se reconciliar. Reconcilie-se com o Senhor. Outro dia eu estava vendo um outro irmão também de uma outra comunidade dizendo: é por isso que você está doente. Você está doente porque você entrou na igreja cheio de problemas e não resolve os seus problemas. Brigou em casa com seu marido, brigou com a sua esposa. E aí sabe o que Deus faz? Coloca uma doença em você. Olha, irmãos, imagina, a vida já está difícil. Você já tem que botar álcool em tudo quanto é lugar, 70, para se livrar da doença. Tem que andar de máscara. Não tem segurança mais na alimentação. Não sabe se o remédio funciona. Tem doença para tudo quanto é lado. E todo mundo quer deixar a gente doente. E se não bastasse todo mundo querer nos adoecer, Deus também vai nos adoecer. Imagina, se Deus nos adoecer, irmãos, como ficaremos curados? Se Deus nos ferir, como sararemos? Obviamente, como diz a própria Bíblia, Jesus disse no texto que nós lemos na abertura: eu não vim para condenar o mundo. Por quê? Porque o mundo já está condenado. Se fosse para nos deixar perecer, ele não teria enviado seu filho. Então, obviamente, uma interpretação equivocada, distante, mal feita, às vezes também maldosa, manipuladora, às vezes também revela a incapacidade, a inaptidão do pregador, que não sabe o que está falando. Na verdade, nós já estávamos na nossa vida doentes o suficiente, mas Jesus nos curou, irmãos, com a sua presença, com o seu poder e com a sua graça. Então, quando estamos juntos, reunidos para participar da ceia, o Senhor nos faz lembrar quem somos. Quem somos? Se nascemos de novo, nós somos salvos, lavados e remidos no sangue de Jesus. Por causa da obra de Cristo, podemos ter a certeza da salvação. Então hoje nós vamos participar da ceia juntos para nos lembrar da certeza da salvação. Jesus nos salvou. E por isso, vamos ler João, Evangelho de João, capítulo 5, versículo 24. Jesus dizendo, ok? Eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Amém, irmãos? Vamos ler de novo? Jesus dizendo, Jesus falando, eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Essa é a certeza da salvação, e quando temos essa convicção e vivemos de acordo com ela, o que acontece? A nossa vida glorifica a Deus em todas as áreas, em todos os sentidos.